Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira entrevista do canal do ILMT aqui no YouTube. Meu nome é Edgar Bels. Rafael Milas. E hoje a gente tem aqui o Ulisses Moraes, candidato a deputado estadual pelo partido PSDC e pelo MBL. Seja bem-vindo, Ulisses. Olá, muito obrigado pela oportunidade, Edgar. É um prazer enorme estar fazendo parte aí e sendo o primeiro entrevistado desse hall de entrevistas que o Instituto Liberal de Mato Grosso vai estar proporcionando para os candidatos liberais aí e na defesa, né, dessa grande bandeira que nós vemos e estamos trabalhando em busca, que é o liberalismo econômico. Parabéns aí para vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Antes de mais nada, lembrando que se inscreva no canal, dê a curtida, ajuda muito. O canal está começando agora e é muito importante essa ajuda de vocês. Antes de mais nada, Ulisses, eu queria saber, quando você se tornou liberal, quando isso brotou em você? Você pensou, não, agora eu acho que não concordo com isso aí, eu sou um liberal. Bom, na verdade, nós estamos acostumados, né, com um colégio doutrinando a gente de forma marxista, né? Então, a gente sempre tem uma falsa concepção de que o Estado deve nos prover tudo. Então, eu cresci nessa educação, sendo bem sincero com vocês, assim como milhares e milhões de brasileiros cresceram com isso também. Até o momento que a gente passa a questionar e ver que está faltando Estado em áreas essenciais e que está sobrando Estado em áreas fúteis e inúteis. Então, a partir dali que você começa a estudar, que você começa a se inteirar efetivamente e buscar os ideais de liberdade, de por que o Estado tem que tutelar isso, por que o Estado tem que tutelar aquilo. Quando você vai abrir um negócio, por exemplo, uma empresa, por que tem várias regras, que às vezes muitas regras inúteis que impedem aí o bom funcionamento ou até protelam a abertura daquele empreendimento. Então, tendo em vista esses diversos problemas rotineiros da vida, eu comecei a me inteirar, comecei a buscar mais sobre as ideias de liberdade econômica e passei, então, a ver que quanto menos Estado, quanto menos máquina pública, um Estado seria mais eficiente e provavelmente conseguiria prover as coisas que efetivamente são necessárias e passaria a deixar de lado outras coisas que são inúteis e desnecessárias. Como a maioria do pessoal já deve saber, eu sou um libertário, o Rafael também é libertário, o Ulisses acredito que ele é mais liberal clássico, Exatamente. né? E a gente vai fazer perguntas nessa linha, tá? Não só liberdade econômica, como liberdade individual também. Mas primeiro, eu queria lembrar o pessoal que o Ulisses é advogado, né? Por formação, ele tem algumas especializações. Exato. Como é que é? Duas pós-graduações? Hoje eu sou especializado em empresarial, negocial, consumidor, notarial e registral. Muito bom. E já tem uma boa experiência, advogou, né? Não é aquele cara que se formou em direito e hoje pronto. A gente tem um escritório já há alguns anos, né? Eu tenho um sócio, hoje a gente atua mais na área de família e sucessões. Sou coautor de obra jurídica junto com o ministro. Como é que é essa história dessa obra com o ministro Edson Fachin? Eu faço parte de uma obra coletiva junto com o ministro Edson Fachin, que hoje é o relator da Lava Jato. Essa obra é o Dicionário de Direito de Família. Então hoje, se você quiser comprar pela internet, você pode buscar lá o Dicionário de Direito de Família e pode adquirir aí esta obra, junto com vários outros juristas do Brasil. Aí a gente pode citar o Flávio Tartucci, José Simão, entre outros aí. Ulisses, deixa eu começar com a primeira pergunta, então. Você chegou até o MBL, quer que você me conte essa trajetória, como foi, entrar no MBL e tudo mais, e até onde você acha que o Estado deve ir? Que papo é esse Estado mínimo? O que para você é Estado mínimo? Bom, como eu disse anteriormente, eu acredito que o Estado não deve acabar, apesar de respeitar a opinião de vocês, que são libertários, né, anarcocapitalistas. E eu acredito que o Estado tem que agir, sim, nas determinadas áreas essenciais. O que eu defendo como áreas essenciais? Saúde, educação e segurança. E a educação mesmo, essa pode ser revista aí com o sistema de vouchers, a própria saúde também pode ser revista com o sistema de vouchers. Então, assim, um Estado tutelando o mínimo, talvez seria um Estado como um antivírus, né? Que eu acho que o homem também é o lobo do próprio homem, então... Aí a gente vai eleger homens para cuidar do próprio homem. Exatamente. Mas tá bom, a gente entende. Mas dentro do ordenamento, né? Ele quer ser um homem vírus, entendeu? Quem faz o ordenamento? Os homens. Tá bom. Eu, como um advogado, respeito um ordenamento jurídico vigente, né? Apesar de discordar de muitas coisas, mas a democracia, por mais que seja aí um péssimo regime, ela é o melhor dos que já inventados, acredito eu. Tá mas assim, esse interesse começou quando eu comecei a me interessar por política, já mais novo. Eu nunca gostei, isso eu sempre deixei bem claro. Eu tinha uma ojeriza muito grande com política, eu não gostava nem de conversar, a gente ia sentar às vezes com os amigos, bater papo. Entravam nesse assunto, eu falava assim, não, poxa, vamos sair fora com esse assunto, né? Pra que isso? Pra que mais? Eu quero ficar discutindo isso aí, é um monte
de gente que só está querendo tirar vantagem lá. E a partir do momento que você começa a estudar, começa a se inteirar e começa a se interessar por aquilo, começa a buscar saber, mas por que você buscou? Bom, indignado, né? Você começa a ficar indignado com algumas coisas, às vezes você precisa do Estado em determinadas coisas, pessoas mais pobres precisam do Estado em outras coisas, e você tem que votar, né? Então, agora que você vai votar, você tem que pensar, olhar e falar. Então, às vezes, por uma falta de opção e por estar sempre vendo aqueles mesmos nomes repetidos sendo eleitos, e não havendo aí uma construção de proposta, não havendo uma construção de projetos, a sociedade evoluindo num fluxo muito devagar, foi aí que eu falei assim, não é possível, a gente precisa fazer alguma coisa. E então comecei com um canal que chamava 10 Minutos de Democracia na época, e comecei a falar sobre alguns temas políticos e sociais dentro deste canal, explicando algumas legislações, explicando algumas coisas. Entre eles, por exemplo, era o tema polêmico que iniciou o canal na minha época, foi a liberação do Uber, né? Porque o Uber é um ótimo serviço e estavam querendo proibir o Uber. Então eu gravei o primeiro vídeo fundamentando a legalidade daquele modelo e apoiando, né, aquele modal, que eu entendia como uma evolução da sociedade efetivamente. E a partir daí, conheci o MBL, gostei muito das ideias, acabei conhecendo o Kim, conhecendo o Holly na época, gostei muito deles, gostei muito dos ideais e resolvi fazer parte do movimento aqui no estado de Mato Grosso, que já tinha aí o Edgar, já tinha o Eduardo, já tinha o Heitor, que estavam à frente, e começamos a fazer esse trabalho de combate à corrupção, que eu acredito que foi a maior pauta nesses últimos anos nossos. E foi de literalmente, expor, né? Exatamente, expondo os políticos que não estavam ali fazendo em prol da população, e sim fazendo em prol de interesses próprios ou de interesses que a gente desconhece. Então, com essa indignação, eu fui vendo, falei, poxa, a gente trabalhava, às vezes a gente conseguimos derrubar salários em pequenas cidades, como Primavera do Leste, Água Boa, Mirassol, Barra do Garças, tivemos várias conquistas também, mas a gente viu cidades onde a gente não conseguiu, né? Que às vezes aquela movimentação, mobilizar os cidadãos, mostrar que a população estava indignada, e o vereador ou o deputado não está nem aí para aquilo, fingir que aquilo nem é com ele e simplesmente não fazer nada. Então foi aí que efetivamente eu resolvi, falei assim, não é possível, eu acho que a gente vai ter que entrar e pegar no chifre do boi efetivamente e fazer diferente. Se a gente conseguir, bom, se a gente não conseguir, meu amigo, a gente pede para sair e vai embora, eu vou tocar minha vida porque eu não preciso disso. Então eu estou colocando meu nome à disposição para pegar no chifre do boi e tentar fazer diferente, para tentar ser exemplo. Se não der para fazer, a gente volta a viver a nossa vida normal. Mas não podemos deixar de falar que não tentamos e que não buscamos resolver este problema da sociedade. Ulisses, sei que você é evangélico, né? Eu também sou evangélico. Muita gente acha estranho, às vezes, um libertário, alguém que é a favor do fim do Estado, ter valores morais conservadores, né? E cristãos. Eu sou um caso desse, sei que o Ulisses é também. Como que é isso, Ulisses, para você? Dentro da tua igreja, o que o pastor falou, o que tua família fala? Deve entrar na política, não deve? Política é um ambiente contaminado, a gente sabe que tem muita coisa ruim, entendeu? Como que você enxerga essas duas coisas? O fato de você ser evangélico e o fato de você estar tentando entrar num ambiente que é tão corrompido e tão sujo que é o ambiente político. Bom, a igreja, né? Eu sou cristão de formação, desde pequeno, frequentei a igreja, hoje frequento a igreja Videira, e como cristão, nós defendemos pautas relacionadas à vida, né? A vida, a família, e acredito que é plenamente possível, sim, ser liberal quando a gente se trata de economia. Então, essa hoje é a nossa principal bandeira. Hoje eu sou conservador nos costumes, ou seja, eu defendo a família, eu defendo a vida, mas eu sou um cara liberal na economia. O que é liberal na economia? O que é liberdade econômica, né? É a grande pergunta do momento. Bom, a liberdade econômica é justamente a mínima interferência do Estado nas relações privadas, ser, no caso, econômicas nessa situação. Mas, dentre das questões mais conservadoras, eu acredito que sim, que o Estado deve respeitar, e hoje a nossa maior briga é que o Estado deixe de querer intervir, por exemplo, nas nossas crenças. Então a igreja tem que ser livre, efetivamente, para poder pregar o que é a palavra de Deus hoje, o que é a Bíblia, o que está
o que está disposto hoje no livro sagrado. E nós temos tido aí grandes problemas com relação a isso, principalmente quando se trata de ideologia de gênero nos colégios. Então, é uma coisa que eu acho, sim, um absurdo, porque isso cabe à família, cabe à igreja, cabe à educação dentro do âmbito familiar sobre essas questões. Então, o fato e o ingresso na política é também para garantir essas coisas. Deixa eu interromper um pouquinho. A questão da ideologia de gênero é aquela coisa, a posição liberal, nada contra, desde que a pessoa que acredita nisso queira ensinar para o filho dela, na casa dela, e não queira obrigar isso aos filhos dos outros. Exatamente, né? Exatamente. É que o Estado não queira nos fazer engolir isso goela abaixo como vem fazendo. Então nós temos aí nos colégios públicos distribuições de materiais didáticos com esses temas. Ou seja, a pessoa é obrigada a levar o filho dele para o colégio público, né? Principalmente a pessoa de baixa renda, entendeu? E o que acontece? A pessoa que paga os impostos, que está bancando aquele ensino, é obrigada a aceitar que ensinem para o filho dela algo que ela não concordaria que fosse ensinado. Isso aqui é mais absurdo, é uma geração desse ensino que a criança não sabe interpretar um texto que ela está lendo, não tem uma aula de economia básica, não tem uma aula de interpretação de texto direito, mas aprendeu o que a ideologia de gênero aprende. Então, assim, os valores estão realmente invertidos. Mas aproveitando que você falou da questão econômica, liberal na economia, você acha que realmente nós precisamos de 24 deputados estaduais? Vamos começar a alfinetar o Ulisses? Realmente de 24 deputados estaduais? Aí você perguntou isso para a pessoa certa. Apesar de estar concorrendo a um cargo neste pleito, ainda como pré-candidato, né? Mas não acredito que é necessário 24, assim como acredito que também não é necessário. Hoje são 24 vereadores também? 25 vereadores, né? São 25 vereadores. Número par também, não é? Se não for, vocês corrigem aí, pessoal. Não? É 25. Acho que é 25, sim. Assim como eu acredito que muitas câmaras dos vereadores, né, com seus números aí, sejam aqui em Cuiabá, seja em Primavera, seja em Barra do Garças, não fazem diferença nenhuma. Um grande exemplo que eu gosto de citar é que no ano passado nós tivemos, por exemplo, durante 4 ou 5 meses, mais de 500 funcionários da Câmara que foram demitidos, né, por uma questão de orçamento, né? E a pergunta que eu faço para você, cidadão que está aí assistindo, e para vocês que estão aqui, fez alguma diferença na vida de vocês, esses 4 meses, esses 5 meses? Alguém sentiu falta? Entendeu? Vai ter um projeto de lei para extinguir as câmaras de vereadores ou não? Bom, na verdade... Pode isso, Arnaldo? A Constituição não, claro que é uma brincadeira, né? Exatamente. Seria inconstitucional. Totalmente. Uma outra pergunta, então, já que você é advogado. Mas uma coisa que vale ressaltar, dentro dessa ideia, só te contando, olha uma coisa interessante das câmaras dos vereadores, um dado histórico isso. Se eu não me engano, até 1960, os vereadores eram considerados os homens bons da sociedade. E eram pessoas que eram eleitos ali entre os pares, então assim, eram indicados ali pelos munícipes, e eles trabalhavam de bom grado, sem salário. Então assim, será que hoje há essa necessidade de terem salários altíssimos, de terem esse monte de verba, esse monte de benefícios? Será que este trabalho realmente necessita de todo este aparato? Não necessita. Então, ok, você respondeu isso aí, mas... Ok, existe alguma maneira jurídica ou por lei de reduzir o número de parlamentares? Bom, já há propostas nesse sentido. Federal, Vai né? de âmbito estadual ou tem federal isso aí? Na verdade, é âmbito federal. Isso está expresso na Constituição Federal, de acordo com a quantidade de eleitores, né, de cidadãos. Então, isso teria que haver um projeto de lei no Congresso Nacional para reduzir isso, né? Já há essa proposta em âmbito federal para reduzir o número de parlamentares federais. E há necessidade de aprovar aí uma emenda constitucional para essa mudança. Mas, como eu disse anteriormente, já disse em outras oportunidades, nós estaremos apoiando todas as iniciativas que visem reduzir o Estado. Entre elas, essa de diminuição de número de parlamentares, a redução de gastos e essa... Deixa eu te interromper, porque não é só diminuir o número de parlamentares, é diminuir quanto cada um custa também. Um deputado estadual, para quem não sabe, ganha R$25 mil de salário, mais R$65 mil de verba indenizatória, que acaba virando salário também. Antigamente ele tinha que comprovar o gasto, tal. Hoje em dia não, tudo vai para o bolso do vereador. Até tem esses escândalos de que alguns saem e cobram a verba indenizatória do suplente. Mas enfim, Ulisses, como fazer? Primeiro, como fazer para reduzir isso para todos e o que você particularmente vai fazer se você for eleito nesse sentido de corte de gastos? Perfeito. Bom, para eu reduzir de todos, eu precisaria apresentar um projeto de lei
que se, caso elegermos aí vários deputados estaduais com viés liberal, eu acredito que não teria problema e que passaria com tranquilidade. Porque esses que estão aí não vão votar para reduzir o próximo. Mas salário, diante né? do cenário atual, eu acredito que eu poderia apresentar um projeto deste, e esse projeto seria engavetado e não teria aí quórum, né? Mas sabe o que é isso? Interrompendo você. Tem outra coisa também. Às vezes, sozinho não mudaria, mas se a população que está assistindo, que votou, pressionar, digamos, o Luiz foi lá e apresentou esse projeto. A população pressionar os deputados, eles ficam acuados. Sim, A população e ficam pressiona, constrangidos, né? Constrangidos. Aí já mudou o voto no interior com o MBL, né? Isso, De Câmara. exatamente. Então, a população precisa participar também mais disso, desse momento político. É, Não adianta só esperar que votou um deputado e contar com ele. Vá pra rua, pressione. Mas enfim, e os seus custos? O povo é o dono do poder, É. né? Exatamente, todo o Como poder você- emana do povo. é. Mas independentemente de um projeto, esse seria o momento inicial, eu estaria apresentando esse projeto, independentemente se esse projeto for aprovado ou não, eu, como deputado estadual, se eleito for, vou reduzir todas as minhas verbas, independentemente de projeto nenhum, porque é possível isso. Às vezes as pessoas têm mania de falar assim, fulano de tal apresentou o projetinho lá, nós temos aí vários exemplos de deputados federais agora, principalmente em ano eleitoral, que apresentam um projeto nesse sentido, sabendo que não serão aprovados, só para fazer aquele confete. Uma né? demagogia, Pra- né? Exatamente. Demagogia pura. Para ganhar aí o votinho do A, o votinho do B. Mas nós sabemos que se for para reduzir a minha, eu não preciso. Eu posso muito bem pegar o meu salário e falar assim, ó, esse salário aqui agora eu vou doar 20% para a entidade toda. A verba indenizatória eu posso simplesmente virar para a Assembleia Legislativa, para a mesa diretora, ou para quem for lá responsável por pagamento dessas verbas, e virar para ele e falar assim, não, eu não preciso dessa verba, não preciso de toda essa verba. Até porque a verba indenizatória, para quem não sabe, ela é uma verba destinada para custos do mandato. Então, o vereador em tese, o deputado em tese, teria que gastar aí R$65 mil por mês com o exercício do mandato. Alguém conta isso pra eles, então, porque acho que ninguém explicou para os deputados que estão lá hoje, Ulisses. E ainda não precisam de prestar contas disso, ou Que é seja, preciso, é salário. É o valor. E o Edgar falou aqui, citou o salário e a verba indenizatória, mas esqueceu ainda de citar aqui a verba de gabinete. É, gabinete. Então a gente tem hoje um universo de Muitos candidatos, né? 160 Tem um monte de assessores. R$160 mil por mês, fora outros benefícios que a gente desconhece. Dá para ter 16 assessores, cada um ganhando 10 mil. Meu Deus. Não, é 160 somados, né? A verba de gabinete, se não me engano, hoje é 70 mil, 60 mil, uma coisa assim, se eu não me engano. É um absurdo. Então você cortaria na própria carne. Exatamente. Assim como o nosso vereador de São Paulo fez, que foi o Rolli, que hoje, se eu não me engano, ele utilizou aí 4% da verba de gabinete, só que ele poderia gastar aí com custos do mandato, reduziu o número de funcionários, reduziu o salário, ele doa uma parte, a verba indenizatória também parece que reduziu. Então, assim, nós trabalhamos com políticas de exemplo. Então, nós não fazemos discursos demagogos. Então tá, mas a gente sabe que uma campanha é cara, né, Ulisses? E como é que você está fazendo com esse discurso liberal, de reduzir, de ética? Como é que você está fazendo com essa campanha aí? Você está dependendo de alguém? É crowdfunding? Como é que é? Então, hoje, graças a Deus, nós temos as redes sociais. E nas redes sociais eu gosto de falar que nós atingimos aí a independência da comunicação. Apesar de ter sofrido alguns boicotes recentemente, né, por parte do Facebook, mas a rede social ainda é a maior propagadora de informações que a gente tem a tempo real, né, a tempo vivo. E os custos acabam sendo mais reduzidos. Então, com os nossos alcances, nós podemos citar aí a nossa rede nacional, que hoje alcança 40 milhões de pessoas por semana. Só a nível de estado, nós temos aí um alcance de 200, 250 mil pessoas por semana. Eu acredito que nós conseguimos fazer uma campanha, sim, muito mais barata e muito mais enxuta, focando aí nas redes sociais e acabando, né, com aquela velha política do conchavo daqui, do conchavo dali, do pagar ali, do pagar aqui, do comprar isso, do comprar aquilo. E fazer efetivamente uma política onde a pessoa vá se eleger com uma quantidade de valor de campanha mínimo para não ter que tirar depois, como era uma prática talvez habitual Porque a aí na conta nunca política bateu, velha. né? A conta nunca bateu uma campanha que está 7 milhões de reais e o deputado fica lá 4 anos com salário de... Né, De 25 mil, supostamente. Porque Então, se for 90 mil... Uma matemática básica aí já vê que a coisa não bate. Se for Investimento. 90 mil, no final de ano já tem R$1 milhão, né? Sem contar, enfim, não vamos nem entrar nessa. Mas, Ulisses, outra coisa. Você já falou da questão do corte, né? Que você vai cortar a tua verba indenizatória, provavelmente vai cortar o número de assessores também. Com certeza. E você vai dar um exemplo, como o Holiday já faz em São Paulo, como o pessoal do Partido Novo já faz, já até de estatuto e tudo. Agora, atuação política.
como é que vai ser? É apresentar projetos liberais? É revogaço? Exatamente. Né? Porque, revogaço é uma boa, hein? porque para quem está entrando agora nesse meio, liberalismo é acreditar no indivíduo, na liberdade individual, liberdade das pessoas fazerem trocas e contratos entre elas. Mínima intervenção do Estado. Ou seja, não adianta muito a gente apresentar projetos liberais, porque cada projeto é uma intervenção a mais na vida do cidadão. Então, a nossa ideia é revogar. Como revogar, Ulisses? Já pensou nisso? Como é que funciona? Como é que o Holiday faz em São Paulo? A ideia é pegar vários setores, né? No caso, um dos pontos nossos, quando a gente fala em revogar, a gente fala na desburocratização, né? E a ideia é pegar vários setores e buscar, efetivamente, quais os problemas, né? Quais os inchaços de Estado ali, o excesso de burocracias e buscar desregulamentar, né? Então, o pessoal fala, pô, mas vai desregulamentar, vai desorganizar. Não, a gente não vai desorganizar nada. Quem está desorganizando e criando dificuldades é o Estado em várias coisas. Com certeza. Então, o que a gente tem que proporcionar, e a gente vai basear o mandato nisso, é justamente em deixar o cidadão livre para poder empreender. Exato. Para ser livre, ou seja, porque o empreendimento, quando você dá mais liberdade para o cidadão empreender, você está movimentando a economia e logo movimentando a economia, você está movimentando todas as outras coisas do Estado. Então, nós vamos estar gerando empregos, nós vamos estar dando mais oportunidades para o cidadão de bem. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Nós temos que tirar aquele monte de dificuldades que o Estado impõe para que a gente possa empreender. Então, o mandato vai ser, sim, pautado nessas questões também, ou seja, na desregulamentação de muitas coisas, na desburocratização e no revogaço de muitas leis inúteis, né? Chega de gastar papel e dinheiro, por exemplo, com lei de, hoje é o dia disso, hoje é o dia daquilo, hoje é isso, hoje é aquilo. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes para focar no Estado. E outra, não só leis inúteis, mas leis que atrapalham de fato. Eu mesmo tenho uma pequena empresa dentro do shopping. O que acontece? Outro dia a gente estava lá trabalhando, o lucro não é alto, pelo contrário, a gente trabalha sempre no limite, cortando gasto, economizando energia, economizando ar-condicionado e tudo. O que acontece? Outro dia chegou uma fiscal da prefeitura, uma trena, começou a medir a vitrine, o tamanho do nosso logotipo na vitrine dentro do shopping. Aí eu fui perguntar para ela, falei, mas por que a prefeitura está dentro do shopping, que é um estabelecimento privado, que já tem uma regra própria, um estatuto próprio, que eu já concordei, a gente está 100% dentro das regras do shopping, né? E vem uma pessoa da prefeitura fiscalizar a vitrine da minha loja, né? Então, a prefeitura deveria cuidar da fachada do shopping, que está na rua, do shopping para dentro, desde que o shopping regule, como ele já regula. Então, muitas vezes as pessoas podem pensar que desregulamentar vai virar bagunça. Não, o shopping tem as regras dele, o shopping tem todos os estímulos, tem todo o interesse de deixar as fachadas bonitas, as vitrines bonitas, tudo que, né, uniforme e tal, né? Então muita gente acha que vai virar bagunça e não. Aquela fiscal, depois ainda por cima, a fiscal voltou depois de 15 dias perguntando se eu já tinha me organizado, se eu tinha ido pedido um alvará de publicidade, um negócio assim. E veio ameaçando, olha, eu vou voltar amanhã, se não tiver o teu alvará aqui, eu vou fechar o teu estabelecimento. Ou seja, como é que ficam meus clientes, como é que ficam meus funcionários? Pois é. Né? Tenho 2 funcionários, tá? Não é nenhuma grande empresa. Porque realmente um logotipo maior na fachada vai atrapalhar as pessoas. Atrapalha a vida do indivíduo demais, né? Não, exatamente. Ontem mesmo eu tive fui conhecer um empreendimento novo de um colega, e é um bar, e aí tem aquela barra embaixo para botar o pé, né? Você tem a bancada e tem aquela barra de baixo. No balcão, né? No balcão, para você colocar o pé ali. E eu tô vendo que aquele negócio tava muito baixo. Eu reclamei para ele, falei, cara, esse negócio tá muito baixo, eu não alcanço meu pé. Ele falou, não, cara, isso é uma regulamentação aí, o pessoal meio mediu aqui, tinha que ficar tantos centímetros. Antes essa barra era um pouquinho mais pro alto, mas ela teve que ficar mais para baixo. Eu falei, cara, mas ela ali embaixo que ela não tá tendo funcionalidade nenhuma. Ninguém alcança o pé aqui, ficou muito embaixo, porque os bancos são altos. Ele falou, não, senão eu não conseguia liberar aqui o alvará. Ou seja, tem um cara que deve ganhar o quê? 6, 7 mil reais para ficar medindo a altura do encosto do pé de bar. Aí eu perguntei, mas o que isso aqui interfere no bar? Ele falou, cara, eu também não sei, cara, mas ele mandou, ou eu fazia assim, ou eu fazia assim. Não tinha aquela opção. Um dia algum vereador foi lá e fez um projeto de lei falando, vamos definir a altura do encosto de pé nos bares. Que é muito importante. Cadeira, né? Imagina quantos fiscais não tem desses, quanto que ganha cada um. E quanto de diferença que isso não faria no salário dos professores, no salário de enfermeiros, de posto de saúde, de medicamento, entendeu? A esquerda normalmente acredita que o Estado tem que gastar, quanto mais o Estado gastar, mais vai estar gerando economia. Eles não entendem que existe a escassez, que se você gasta em uma coisa, você está deixando de gastar em outra. Existe um limite de gastos. Então o que o Ulisses defende é isso.
tira dessas bobagens, dessas babaquices, né? E concentra naquilo que realmente é importante. É isso, né, Luiz? Exatamente. No Rio de Janeiro agora não pode mais ter canudinho de plástico. Canudo de plástico. Agora tem um mercado negro de canudo de plástico. Contrabando de canudo de plástico. Em Belo Horizonte não pode ter saleiro no restaurante, porque é prejudicial à saúde. Então, assim, o Estado se mete aonde não deve se meter. E aonde deve se meter, não se mete. Exatamente. Enfim, a gente pode confiar então que você vai brigar nessas coisas, vai com revogar certeza. esse tipo de porcaria, podemos cobrar você depois. Mas, né, Luiz, cara? onde é que acha Vou você, pedir então? para que cobre. Onde é que acha você? Nas redes sociais? como que acompanha é que teu é? trabalho? Bom, hoje a gente está aí no Facebook, né? E no Instagram. No Instagram é só procurar Vamos lá o colocar Ulisses aqui Moraes. Vai aparecer aqui, editor. E no Facebook a gente está lá com o Ulisses Moraes, 10 Minutos de Democracia, e nós temos a página também do MBLMT, né, MBL Mato Grosso, o Instagram também é MBL Mato Grosso. Você pode estar acompanhando lá todas as nossas postagens, onde a gente compartilha esses conteúdos liberais econômicos e a nossa ideologia aí firme, de direita, né, trabalhando aí para a gente tentar mudar esse país. Pois é, Ulisses, acompanhando suas redes sociais, cara, eu vejo, tem muita mensagem lá de pessoas, né, que acham você bonitinho, é o candidato mais bonitinho, a pré-candidato estadual aí, como é que você lida com isso? Como é que é lidar com esse assédio? Eu reparei que é bem grande. Bom, na verdade, eu e a minha equipe, a gente é bem profissional nesse ponto e é normal, é comum isso, eu agradeço com muito carinho aí, especial atenção a todos aqueles que mandam mensagens e São recados muitas mensagens, ali. são muitas. A gente recebe uma quantidade interessante de mensagens, mas assim, agradeço muito, continue. A gente gosta muito de receber esses feedbacks aí, vocês são muito importantes mesmo pra gente. E Você responde todas? Essa é a pergunta. respondo. E é você que responde ou a sua equipe? A boa parte delas hoje sou eu que respondo. A equipe provavelmente deve começar a responder durante a eleição, quando ficar mais puxado, mas hoje sou eu basicamente que respondo todas as minhas perguntas. Agradeço aí todos os comentários positivos, Edgar, você todos os recebe elogios. tanta mensagem, você não recebe mensagem. Recebo, eu tenho que contar, tenho um testemunho, eu recebo sim. Outro dia tinha uma amiga minha, né, que me viu num vídeo do MBL, né, e veio conversar comigo. Fazia tempo que não falava comigo. Falei, nossa, agora o MBL tá chamando a atenção, né? Falei, e aí, tal, como é que tá? Ela falou, Edgar, quando que é a próxima reunião do MBL? Porque eu quero ver o Ulisses. Todo mundo Vem falar comigo e diz que é pra chamar o Ulisses. Cadê o Ulisses? Outro dia eu tava no barzinho também. Cadê o Ulisses que não anda com vocês, não? Nós somos a ponte por isso. Eu acho isso, entendeu? Até errado. É uma das falhas da democracia. Porque a pessoa tem que votar pelo ideal, pela proposta do candidato, né, cara? E não pela estética. Eu acho, não. Radical. Eu acho que tinha que ter uma regulamentação para proibir o voto pela beleza, entendeu, cara? Eu agradeço, eu recebo com muito carinho realmente, mas peço que vocês acompanhem aí todas as nossas propostas, todas as nossas colocações na rede social, que eu acredito que isso é muito importante. E fico muito feliz Então, mesmo. além de todos os bonitinho, você elogios. quer que olhe as propostas, além da beleza, Então, né? acho que é o mais importante, né? Bom, Muito bem. chega, né? Ulisses, obrigado. Meu irmão, ó, Muito sucesso obrigado. na Muito campanha, obrigado. vamos Muito junto sucesso. nessa. Bem, pessoal, então agradecemos aí a audiência de todo mundo. Não esqueçam de curtir, se inscrever, o canal é novo, está começando. Se inscrevam no canal, vai aparecer... Algum O que lugar você tá aqui. fazendo sinal aí, ô produção? Ah, o sininho. Ela fez assim, o É. sininho. Eu perdi esse sininho dela aí. Enfim, ative o sininho. Todo mundo fala, nem sei que sininho. Eu não ativo o sininho nos canais que eu sigo, mas ativem o sininho e segue a gente. Um abraço. Um abraço.